Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Matemático Humanista. Essa é a grande estreia. Eu sou Carlos Matias, apresentador do programa. Sejam muito bem-vindos. Então, nesse primeiro episódio, vou conversar com vocês sobre o podcast Matemático Humanista, na verdade, sobre a matemática humanista como um todo. Então, vamos lá. A Matemática Humanista, ela é um programa que não é apenas um podcast. Na verdade, ele é um programa bem mais amplo que está presente em quase todas as redes sociais. Ela está no Facebook, está no YouTube, está no Instagram e no Twitter também. Então, a Matemática Humanista, ela promove nessas redes sociais um programa semanal, toda segunda-feira, 20 horas, ao vivo, sempre ao vivo, no Facebook e no YouTube ao mesmo tempo. Então, é um programa chamado Matemática Humanista ao vivo, onde os ouvintes podem participar, podem perguntar. Então tem perguntas e respostas, tem super interativo, sempre temático, tem temas já definidos e divulgados com antecedência, né? Então isso é uma atividade muito bacana que rola lá no Facebook e no YouTube, né? No Instagram vocês têm acesso a alguns vídeos promocionais dos próximos episódios, imagens de alguns making-offs, coisas do programa, super interessante também. Galera que tem curiosidade para saber como é, o que vai acontecer, né? Então dá um chega lá no Insta, segue, começa a seguir Matemática Humanista, Humanista Mate. No Twitter também, Humanista Mate. É só chegar lá, hashtag Humanista Mate, e a gente está lá. Tá certo? Então, muito bem-vindos. O podcast ele é uma iniciativa que se complementa dentro desse programa em termos de trazer algo que possa ser experiência daqueles colegas que não têm muito tempo, né? Às vezes de assistir um programa de maior duração, às vezes está indo para o trabalho de manhã, está cansado, está no ônibus, quer falar de matemática, então ouve o podcast Matemático Humanista, já mata aquela vontade, né? A gente vai fazer aqui no podcast entrevistas com colegas super legais, vamos responder perguntas feitas pelos nossos ouvintes, que vão mandar as perguntas pelo Facebook, pelo Instagram, né? Vamos estar fazendo também reviews de livros, de artigos, né? De matemática, educação matemática. E olha, vai ser show de bola. Olha, hoje eu vou falar para vocês quem vai ser o nosso primeiro entrevistado no episódio que vem e vocês não irão acreditar. Maravilhoso, tá? Muito emocionante, vocês vão gostar muito. Então, para começar, o nosso podcast, o nosso episódio de estreia, eu havia feito lá no Facebook uma chamada de, olha, quem quer fazer perguntas para eu responder no podcast, né? Então, foram dezenas de perguntas foram feitas lá, com muito carinho. Agradeço a todos que enviaram perguntas, repletos de amor e carinho. Muito obrigado pelos elogios, por tudo, pela participação. E aí eu separei, na verdade, 3 perguntinhas para poder responder hoje aqui no podcast. Tá certo? Então, a primeira pergunta é da Lânia Roberta. Ela fez a pergunta do Instagram. O que te motivou e motiva em viver a matemática humanista? Qual foi a primeira vez que ouviu falar nela? Bom, essa é uma pergunta muito legal. Então, Lânia, seguinte, eu li um livro em 1986 chamado A Experiência Matemática. E esse livro foi escrito por 2 matemáticos e filósofos chamados Reuben Hersh e Philip Davis, tá? Esse foi um livro que me impactou muitíssimo, porque ele fala de filosofia da matemática, mas assim, num papo super tranquilo, leve, envolvente. Então, me conquistou por completo. E além de falar da filosofia da matemática, ele fala da prática matemática, né? Fala do professor, fala da universidade, fala de várias perspectivas, né? da experiência matemática. E ele já traz algumas dimensões do que hoje ele mesmo passou a chamar em 2001 de matemática humanista, e eu também chamo hoje de matemática humanista. Mas a primeira vez que eu ouvi falar desse nome, a matemática humanista ou a matemática humanística, foi em 2001,
e um livro que o Reuben Hersh escreveu chamado O que é Matemática Mesmo? What is Mathematics Really? Essa foi um livro, eu vou estar falando sobre esse livro aqui, como vai ser um dos livros dos reviews que eu vou fazer, e esse foi um livro que me marcou de um jeito ainda mais especial que o primeiro, que é a experiência matemática. E foi nesse livro que o Reuben Hersh apresenta a filosofia humanista da matemática como ele a concebe, né? Ele faz uma análise de várias outras filosofias da matemática, filosofias tradicionais, a filosofia platônica, a filosofia formalista, a filosofia intuicionista, né, a empirista, enfim, a ficcionalista. Então várias filosofias foram investigadas, várias perguntas foram respondidas e foram feitas. É um livro muito interessante e que acaba de uma maneira curiosíssima fazendo uma análise do posicionamento político quase de vários pensadores e vários matemáticos ao longo da história. É incrível, é um livro realmente muito especial. E aí, essa foi a primeira vez que eu ouvi o nome matemático humanista. E aí, depois disso, eu comecei a aprofundar os estudos, porque me identifiquei muitíssimo, né? Você até pergunta aqui, essa é a sua outra pergunta, o que te motivou e motiva em viver a matemática humanista? Então, assim, para mim, a matemática humanista é uma oportunidade de fazer as minhas matemáticas da maneira que eu acredito. Eu tive uma grande identificação, sabe? Como professor, sempre quando eu ia trabalhar, dando aula na universidade, sempre quando eu queria construir algum conceito, alguma ideia matemática, ou até mesmo um objeto matemático simples, a minha estratégia de construção sempre era tentar contextualizar, articular esse objeto, esse conceito, essas ideias com as perspectivas históricas que foram vividas, né, ao longo do tempo, né, como que aquele objeto nasceu, qual foi o desejo, qual foi a necessidade que evocou, que construiu, né, que substantivou aquele objeto matemático. E aí eu sempre começo as minhas aulas assim. Na verdade, a definição formal de um objeto matemático é uma das últimas coisas que eu faço, né? Eu só realmente defino um objeto quando ele já tornou-se óbvio diante de todos, sabe? Não é uma perspectiva mais formalista da matemática que já parte da definição e não tem muita preocupação em falar sobre o significado ou o sentido dos objetos matemáticos. Então, isso eu descobri que era altamente humanista. Dentro da obra do Hersh, eu vi que a matemática humanista ela incluía essa perspectiva, quer dizer, um dos impactos no ensino, quando você pensa do modo humanista, é você se posicionar dessa maneira. Então, eu me identifiquei muitíssimo. E aí isso me motivou muito, né? E me motiva até hoje. E por fim, algo que me motiva também é poder alcançar as pessoas, né? Eu acredito que a matemática humanista ela é um meio para a gente alcançar o outro. Então, eu estar aqui conversando com você agora que está me ouvindo é para mim o que mais me motiva. Saber que eu estou com você, saber que eu estou te afetando, que eu estou provocando, falando uma coisa legal que vai te fazer pensar. Então, é isso. Lânia, muito obrigado pelas duas perguntas maravilhosas que você fez. A outra pergunta que eu separei aqui, sabe, é da Bia Monteiro. Ela fez perguntas incríveis lá pelo Facebook. Vamos lá. Se você tivesse que escrever um livro contando a trajetória da matemática humanista, como você começaria? Como ajudar a difundir a proposta nos ambientes escolares? Super pergunta, maravilhosa pergunta. Então, olha só, Bia, eu já estou escrevendo um livro da matemática humanista. E como eu comecei esse livro? Eu comecei esse livro contando um pouco da minha trajetória. Falei desses livros, né, respondendo a pergunta da Lânia, sobre a experiência matemática e o que é matemática mesmo, né? Esses foram livros
que eu conto a história de como eles me impactaram, mas, sobretudo, eu conto também da minha atividade na música. Para quem não sabe, o Carlos Matias é baterista também, eu também sou baterista, sou músico. E aí, esse trabalho, essa atividade na música, junto com a minha atividade na matemática, trouxe na minha vida trabalhos e perspectivas em conjunto que me influenciaram muito, né, e que me reforçaram muito o chão de início, né, da caminhada da matemática humanista. Então, se não fosse a música, eu não estaria aqui, né? Então, teve a música, teve toda essa história também com o trabalho envolvendo os deficientes visuais, lá no Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. O pessoal que não está sabendo o que eu estou falando, vamos lá, na Matemática Humanista no YouTube. Se você olhar no canal Matemática Humanista, anota aí, veja os episódios 5 e 6 do programa Matemática Humanista ao vivo. Lá são 2 episódios especiais onde eu falo do meu trabalho na música com a matemática, né? No episódio 5 eu faço conexões muito interessantes da geometria com ritmos musicais, uma coisa muito legal, com a álgebra também. E depois, no episódio 6, eu conto como que esse trabalho de música e matemática se tornou um projeto de ensino de matemática para deficientes visuais. Isso é o episódio 6 do programa Matemática Humanista lá no YouTube. Vocês vão achar, todos os programas estão sempre lá, tá certo? Então, toda essa história, para quem está chegando, não conhece a Matemática Humanista, está ouvindo pela primeira vez, bem-vindos, confira, conheça lá no YouTube, visita o YouTube, né? Inscreva-se no canal, toca o sininho lá para você ser avisado cada vez que a gente tiver uma nova atividade, você vai estar recebendo um aviso, e é isso. E a outra pergunta da Bia é: como ajudar a difundir a proposta da Matemática Humanista nos ambientes escolares? Bom, então vamos lá. Eu vejo que há 3 canais fortes. Eu acho que a forma de chegar nos ambientes escolares é chegar por meio das pessoas, naturalmente, né? A matemática humanista chega por meio do homem, né? Então a gente tem 3, eu acho que um grande tripé aí, né? De atores, digamos assim, do processo. O primeiro são as pessoas, entre aspas, comuns, pessoas que não são estudantes de matemática, ou professores de matemática, ou matemáticos, ou engenheiros, nada disso. Aquela pessoa absolutamente comum, como todos somos, né? Mas aquela pessoa que não tem o envolvimento específico com a matemática. Ela faz a matemática do dia a dia dela, como todos fazemos, né? Então, essa pessoa é uma pessoa que eu quero alcançar com o projeto. Eu acho que a visão da matemática no senso comum, ela é muito excludente de partida, sabe? E a matemática humanista, ela quer resgatar os vínculos da matemática com a humanidade de cada um, com a humanidade dos grupos, né, sociais, com a humanidade da história. Então isso tudo são pontos de conexão. Então eu acho que as pessoas comuns, né, que não são essencialmente matemáticos, né, ou matemáticas, eu acho que elas são pessoas fundamentais nesse processo. O segundo eixo do tripé seria dos professores de matemática, naturalmente, né? Aqueles professores que atuam na educação básica, que atuam na universidade. Eu acho que esses são personagens fundamentais, né, que a gente quer alcançar. Eu quero fazê-los pensar na matemática humanista enquanto filosofia, né, que pode impactar no jeito de ensinar, né, no jeito de entender como os alunos deles aprendem. Então esses são pontos muito importantes. E por fim, os estudantes, naturalmente, né? Eu quero chegar nos estudantes também, estudantes da educação básica, estudantes universitários, que fazem curso de matemática, fazem curso de engenharia, às vezes faz curso de medicina, fica doido fazendo disciplina de bioestatística. Meu Deus, a matemática, eu quero conversar com as pessoas que têm medo de matemática, quero conversar com as pessoas que têm prazer com a matemática e com as pessoas que não ligam para a matemática. Eu quero conversar com todo mundo e tentar, de uma maneira, aproximar essa matemática mais inclusiva
do conhecimento delas. Então eu acho que essa é a maneira que a matemática humanista vai chegar nos ambientes escolares e também nas universidades, né? Eu acho que a universidade é um lugar importante para a matemática humanista chegar. Tá certo, Bia? Obrigado pela pergunta. Então vamos agora a uma outra pergunta também feita no Facebook pela Rose Cavalcante. Vamos lá. Quais são as fronteiras entre a matemática humanista e a etnomatemática? Olha, Rose, essa sua pergunta é maravilhosa. Maravilhosa. Eu diria a você que a matemática humanista e a etnomatemática são quase sinônimos, tá? São quase a mesma coisa. Em termos mais da área, digamos assim, de pesquisa em etnomatemática ou da área de pesquisa em matemática humanista, eu diria que a etnomatemática, já como área muito consolidada, né, na educação matemática, ela tem um foco tradicionalmente um pouco maior, não é sempre e não é em todo caso, mas o foco da etnomatemática é um pouco maior em termos etnográficos, assim, as matemáticas informais de grupos específicos, né, grupos sociais específicos, né, em países, em etnias específicas. E a matemática humanista, ela não tem um foco necessariamente em cima da questão etnográfica. O foco dela é um pouco mais na questão epistemológica, que é o nome. Meu Deus, não, fica aí, não vai embora. Não, você que ouviu esse nome feio, fica aí, rapaz. Esse nome epistemológico é um nome que mete medo nas pessoas, mas epistemológico significa só o seguinte: significa o jeito que a gente entende o que é matemática, o que é conhecimento, né? Como a gente entende, né, o que é a matemática, o que é o conhecimento matemático, né? Então o foco da matemática humanista, porque tanto a matemática humanista como a etnomatemática tem um foco e um entendimento na que a realidade da matemática ela é cultural. No entanto, eu digo agora falando do programa Matemática Humanista que eu estou coordenando agora nas redes sociais. O nosso foco, o foco do programa é falar da matemática cultural, mas conectando a escola, mais a escola, a matemática escolar, quer dizer, a etnomatemática, que a matemática humanista programa está tratando agora, é a etnomatemática escolar clássica. Então, é isso, grosso modo é isso. Então, Rose, aí a grande surpresa que eu tenho para você, e por isso que eu deixei a sua pergunta por último, é o seguinte: o nosso primeiro entrevistado do episódio 2 é o próximo episódio do podcast Matemático Humanista. O próximo vai ter uma entrevista incrível. E aí você sabe com quem? Rose, nós vamos entrevistar o professor Ubiratã D'Ambrosio. Olha que legal, Rose! Então essa sua pergunta ela vai ser respondida por mim e pelo professor Ubiratã D'Ambrosio na entrevista, tá certo? A gente vai bater um papo e certamente as relações entre matemática humanista e etnomatemática elas estarão super em pauta. Então não perca no próximo episódio, episódio 2 do podcast Matemática Humanista, a nossa primeira super entrevista com o professor, né, responsável por esse programa maravilhoso chamado, que ele batizou, né, de etnomatemática, o professor Ubiratã D'Ambrosio. Já foi uma experiência maravilhosa, foi muito emocionante, vocês vão adorar, tá certo? No próximo programa também vou fazer o review do Experiência Matemática, o livro A Experiência Matemática que eu falei respondendo a pergunta da Lani, a Roberta, lá do Instagram. Então eu vou fazer a review desse livro, então não perca. Episódio 2, próximo podcast, olha que legal, episódio 2 tem review da Experiência Matemática, do Reuben Hersh e do Philip Davis, review desse livro, e também a entrevista com o professor Ubiratã D'Ambrosio. Tá joia? Pessoal, então por isso eu já tô indo, o nosso episódio chega ao fim,
E a gente se fala. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!